Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que foi deixado no último vídeo, como pauta aí de um próximo vídeo. Vocês disseram que sim, que gostaria de saber sobre as fases do despertar espiritual. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre isso. E a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: eu fiz aqui uma lista, tá, para que a gente possa conversar, para que a gente possa discutir sobre esse assunto. Quero também que você deixe aqui abaixo nos comentários a sua experiência, a sua vivência, se você acha que você está passando por isso ou não, se você já passou, se você acha que já acabou, qual é a sua visão para que possa também contribuir com a vida aí de outras pessoas, tá? Porque pode sim ajudar as pessoas a identificar qual é a fase que elas estão, o que pode estar de fato, acontecendo na vida dessa pessoa. E esse é também o intuito desse vídeo, informar, trazer informações aqui que não são assim verdades absolutas, e com isso também eu quero dizer que pode ser que você, ao pesquisar ou ao buscar em outras fontes, outros canais, outros métodos aí de pesquisa, você venha a ouvir as pessoas falarem outras coisas ou de outra forma, tá? Então aqui não é uma verdade absoluta, mas eu acho que pode sim ajudar a agregar aí na vida de alguém. Então vamos lá. A primeira fase, pessoal, do despertar espiritual é aquela fase onde você pensa, que talvez você esteja até enlouquecendo, você está ficando doido, você está ficando doida, porque é a conhecida também como noite escura da alma, aonde a alma ela vai começar o seu profundo processo de transformação. Muita coisa na sua vida nessa fase, ela pode não mais fazer sentido. Você pode começar a se questionar, sobre muitas coisas. Você pode também, de alguma forma, ter passado por algum processo na saúde. Isso, por exemplo, aconteceu comigo também. Eu tive um problema, alguns problemas de saúde na minha fase de noite escura da alma. E aqui eu quero que você entenda uma coisa que é assim: não significa que você precise adoecer para que você possa despertar. Não é sobre isso. Porém, tudo é energia e tudo é acumulativo. O despertar espiritual, ele serve para que a sua alma ela possa também se conectar com o projeto de vida dela. Então, se a sua alma ela não está vivendo o projeto de vida que ela veio viver, essa alma, ela pode simplesmente adoecer. E todo o processo de enfermidade física começa no espiritual, começa na alma, começa no emocional. Por isso que a gente sabe que existe, as questões aí que elas são psicossomáticas, e a gente sabe também hoje em dia, através de conhecimentos que a gente pode acessar, que de alguma forma tem muita enfermidade que vai aparecer ali por conta de algum problema emocional, de alguma questão psicológica. Então aqui a gente pode trazer essa primeira fase do despertar ligada à questão aí de algumas enfermidades que algumas pessoas passam. Já vi vários relatos em relação a isso. Eu também passei, como eu estou falando aqui para você. Você pode ligar isso como um adoecimento da tua alma. A tua alma está doente porque ela não está feliz, já que ela não está conectada com o projeto de vida que ela veio fazer. Por quê? Porque nós recebemos a dádiva de esquecermos de tudo quando a gente chega aqui, Então, hoje em dia, existem ferramentas, meios, métodos para que a gente possa começar, digamos que, a lembrar, se reconectar com esse projeto de alma que nós viemos ter aqui nessa dimensão. Só que até aí existe toda uma fase. Aí a gente vai colocar aqui também, pessoal, o quê? Questão de crença limitante, questão de família, condicionamentos aí que são impostos na nossa infância, na nossa juventude. Então a gente vai começando aí a esquecer o que de fato a gente veio fazer. Por isso que a questão da criança interior, ela é tão importante. E por isso que quando nós estamos na fase ali de criança, a gente precisa valorizar muito esse momento. Você que, por exemplo, hoje em dia você tem um filho, você tem uma filha, olhe esse filho, olhe essa filha, observe, esse filho, essa filha vai dar sinais já do que ele ou ela veio fazer aqui, de quais são os dons e talentos que ele tem ou ela tem, que essa criança pode ser um sobrinho, também um neto, não importa aí o tipo de parentesco ou o grau de parentesco que você tenha, ou até uma criança, um vizinho, que você perceba que tem ali um dom, um talento. Claro, que se é vizinho, você não vai aí também se meter na vida da pessoa, mas você pode observar, se tiver dentro das condições de você chegar ali no pai, na mãe, no avô, no tio, seja quem for, ou o grau de parentesco aí que tem com essa criança, e falar: olha, tem um dom, tem um talento, invista nisso, porque vai também estar conectado com a questão do projeto de alma aí, ou melhor, do projeto de alma desta alma, que está ali vivendo naquele momento essa experiência humana, tá? Então, a primeira fase é essa fase da noite escura da alma,
onde muita coisa não está clara, não está evidente, a vida já não faz mais sentido, parece que as coisas elas vão ficando assim um pouco estranhas, né? Alguns podem aí já estar também passando por esse momento de enfermidade que ainda vai agravar um pouco mais a situação, então é um momento muito delicado. E eu quis também, pessoal, fazer esse vídeo aqui para que a gente possa assim desmistificar um pouco a questão do despertar espiritual, porque eu vejo muitas pessoas falarem, né, que você vai assim transcender, é aquela coisa que você vai ver, gnomos e fadas e borboletas e não sei o que, né? Pode ver, pode, porque a gente sabe que esses seres, eles também existem, né? Acredite você ou não. A natureza, ela está aí, tem os protetores aí da natureza também. Mas aqui, não é essa coisa bela no sentido, assim, de fácil, né? Que algumas pessoas, hoje em dia nem tanto, porque tem mais informação, né, sobre isso, mas que algumas pessoas aí andavam, né? Andaram pintando há um tempo atrás, principalmente meados de 2020, né, 2021. Então é importante você saber que sim, é uma fase difícil. Então na fase 1, a alma ela começa a passar por esse processo de transformação, de autoquestionamento sobre si mesma. Como fase 2, eu trouxe aqui pra gente a questão da intuição e da paranoia. E dentro desse aspecto, a gente vai falar também de sinais de questionamento, de uma sensibilidade que ela começa a se aguçar. Por quê? Porque na fase 1 você começou a perceber que tinha alguma coisa estranha, né? Mesmo você achando que você estava meio doido, meio doida, você foi, seguiu ali aquele caminho, entrou naquela escuridão e começou a ver coisas ali. Então o universo, Deus, a espiritualidade, Buda, Ganesha, Oxalá, aquilo que você acredita, vai também se conectar com você, começando a te mandar aí mais sinais, né? Mais direcionamentos, a sua sensibilidade, como por exemplo a sua intuição, ela pode aguçar. Só que você, né, vivendo a experiência humana que você estava vivendo antes, provavelmente talvez você não acreditava nisso. E se você acreditava, você talvez conhecia como um outro nome, como o pressentimento, o sexto sentido, né? Essas coisas aí também é de fato a nossa intuição. Ou você nem ouvia ou nunca ouviu falar sobre isso. Então você fica meio perdido. Por isso que aqui, esse segundo tópico, ele vai trazer muita questão da intuição e da paranoia. É onde você pode até pensar ainda mais, né, que você está enlouquecendo, que tem alguma coisa errada aí com você, que não pode ser isso, né? Como que eu vivi até hoje de uma determinada forma, agora eu entrei aqui nesse breu, né, nessa coisa escura, e eu não estou entendendo mais nada. Só que aí começa a vir para você sinais e confirmações também que de alguma forma você está no caminho certo, né? Que é por ali mesmo, que a luz uma hora ela vai aparecer, e você começa, né, ao andar aí das fases que a gente vai aqui transitar por elas, a entender um pouco mais por que existe essa conexão entre você e entre a espiritualidade, que talvez você nem conheça dessa forma ainda, nessa fase aqui que eu estou falando para você. Mas você começa a perceber que assim, tem alguma coisa, tem algo diferente, não é só isso aqui que eu conheço até o presente momento. É quando você começa a criar ali 1%, talvez, né, dentro da sua questão, ou 5%, não sei como você vê aí na sua realidade, esse entendimento de que existe algo a mais, tá? Essa é a segunda fase. A terceira fase que eu listei aqui é a hora de ir embora. Por quê? Essa fase, pessoal, pode ser uma das fases mais difíceis também, além da primeira, né, que é uma fase assim muito complicada mesmo, porque é uma transformação profunda que você começa a passar. A terceira fase, ela é a fase da não identificação. Por isso que eu falo que é a hora de ir embora. Por quê? É aquele momento onde talvez família não faça mais sentido para você. Você começa a se achar o patinho feio, né? A ovelha negra da família. Você começa a se sentir fora da caixa. Você começa a se sentir isolado, talvez, né? Você começa a perceber que talvez pessoas se afastaram de você, porque você já não é mais a mesma pessoa. Você está passando por um profundo processo de transformação, de questionamento de você mesmo e da sua realidade. Então aqui é quando começa a acontecer finalizações, queira você ou não. Por quê? Porque aqui existem dois processos. E depende, né, de pessoa para pessoa, não existe aí um padrão, não. O primeiro é quando você resolve se afastar dessas pessoas, dessa família, desses amigos, desse trabalho, né, desse grupo social que você frequentava, dessa religião que de repente não faz mais sentido para você. E o segundo é quando essas pessoas, por perceber que você está seguindo uma outra direção, elas se afastam de você. E aí não tem muito o que você fazer, né? Não tem como você obrigar as pessoas a ficarem aí na sua vida, não é verdade? Então você aceita e você vai seguindo aí o seu processo, o seu caminho nessa escolha, né? Vamos dizer assim, que você fez em algum momento, você percebeu que era necessário você passar por isso também para que você pudesse se conectar com algo maior. Só que eu quero que você entenda uma coisa aqui, que é assim, essa terceira fase até aqui, talvez você não saiba do que você está passando ainda, tá?
Não é que você sabe do que eu estou falando, né? Ou quando você passou por isso e agora você está de repente em outra fase, ou você acha que já entendeu tudo isso, agora você entende. Não é que lá você entendia, porque eu também, Leonardo, quando eu estava nessa fase, ou nessas fases aqui para cima, né, da primeira até a terceira, que aqui estamos nesse momento, eu não entendia, eu não sabia que eu estava passando pelo despertar espiritual. Por isso que eu acho que conteúdo como esse aqui hoje em dia, e eu sei que tem outras pessoas também que fazem, né, esse tipo de conteúdo na internet, é muito importante para que as pessoas elas entendam, porque aqui, pessoal, é uma confusão muito grande, né? E assim, cada um é de um jeito. É nessa fase onde às vezes algumas pessoas pensam aí até mesmo, né, em tirar a própria vida. Eu não sei nem se o YouTube vai aceitar esse vídeo que eu falei, né, isso aqui agora eu sei que tem algumas coisas aí que o YouTube ele não aceita, mas é isso, né? A gente sabe que é a realidade, algumas pessoas vão passar assim por isso que a informação é muito importante, porque são fases, né? E se a pessoa ela entender, não, peraí, deixa eu colocar a mão aqui na consciência e entender, de fato, eu estou passando por uma fase, e essa fase ela vai passar, eu vou conseguir passar por isso. Então já é um grande alívio também para a pessoa que vai estar ali tendo essa informação, né, sabendo aí desse conteúdo, tá? Então, a terceira fase é a fase das finalizações, dos rompimentos, é aquele trabalho lá que já não faz mais sentido, você quer pegar suas coisas e sair, nem aviso prévio, né, você quer aí cumprir, é aquela amizade que já não faz mais sentido, aquela pessoa quer saber de coisas que você antes até mesmo talvez queria saber, mas já não quer mais saber, você já tá num outro estado, tá? Até aqui também, pessoal, vou falar uma coisa que é assim, pode haver aqui um grande isolamento. E aí, como eu sei que depender da consciência da pessoa, de acordo com o que eu acabei de falar, né, que ela não entende que é isso que ela está passando, que é isso que está acontecendo na vida dela, ela pode se ver como uma pessoa isolada e ela pode se ver numa solidão, onde realmente você não tem ninguém. Você olha ao seu redor e fala, nossa, mas isso aqui só está acontecendo comigo. Minha mãe está bem, meu pai está bem, meu tio, meus amigos, o pessoal lá da escola, da faculdade, do curso, da igreja, não sei da onde, né? O que está acontecendo comigo? Então aqui pode ter sim essa sensação de solidão, de não ter com quem contar. Por isso que, olha só como tudo é perfeito na base da espiritualidade. Por isso que aqui, na segunda parte, é quando a espiritualidade ela se aproxima mais de você. Porque ela fala assim, aquela alma ali está começando o processo dela. Então vamos mostrar também, né, que a gente está aí, que a gente existe, que eles não estão sozinhos. Então você começa a ter experiências. É até um momento também onde você que, por exemplo, já tem uma mediunidade que será desenvolvida, ou ela é importante para você, ela pode começar a se desenvolver. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma clara evidência, ela pode começar a ver alguma espécie de vulto, né? Algo assim, não tão claro, né? Porque eles não vão também aparecer de uma hora para outra para assustar ainda mais a pessoa, né? Cada história é uma história diferente, mas a gente sabe que a espiritualidade, ela respeita também o tempo aí de cada um, né? Então, nesse ponto, a sua mediunidade também ela pode começar a se aflorar, principalmente aqui nesse segundo na segunda fase, né, que eu chamei de intuição ou de paranoia, tá? Então, passando, né, pela terceira fase, você vai então para a quarta fase. Na quarta fase é aquele momento onde você já está assim com o mínimo do mínimo de pessoas e coisas na tua vida, porque você passou pela terceira fase e você já não tem meio que quase ninguém, tá? E é isso mesmo, a realidade da situação, por isso que eu falo que não é algo fácil, é algo difícil da gente passar. Na quarta fase, você começa a questionar a sua própria realidade. É quando você olha, daí você fala assim, será que eu fiz certo de ter deixado aquele amigo? Será que eu fiz certo de ter saído da casa lá da minha família? Será que eu fiz certo de ter abandonado aquela religião? Será que eu fiz certo de ter feito isso, de ter feito aquilo? É um momento, pessoal, de um profundo questionamento. É a busca de respostas. É onde você começa numa confusão mental, emocional, né? Até um pouco espiritual também, onde você começa a busca também. Por quê? Porque é muito bom você se questionar. A partir do momento que você se questiona e você não fica somente nisso, você vai buscar respostas. É aí que você começa, talvez, a se conectar com a espiritualidade. Eu vou falar aqui, por exemplo, do meu caso. Na minha quarta fase, que eu consigo ver, né, hoje em dia, que eu estava passando pela quarta fase, foi quando eu conheci, de fato, a espiritualidade, né, vamos dizer assim. Isso aconteceu mais ou menos há 6 anos atrás. 6, 7 anos aí atrás, tá? Que foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais sobre essa espiritualidade livre. Fora aí da religião, né? Fora de coisas que eu conhecia até o presente momento. Por quê? Porque eu comecei a me questionar. Eu preciso entender o que é isso que está acontecendo, que eu não estou vendo ali o colega passando, o parente passando, o vizinho passando. Então eu ia em busca de informações. E essas informações elas começaram a trazer para mim um entendimento maior desse processo também. Só que é importante você saber que assim, algumas perguntas também que você vai fazer, elas não vão ter respostas. E tudo bem, porque faz parte do momento, faz parte do despertar e da quarta fase, né, que é essa fase que você estaria ou estará
ou vai passar aí um dia também, ou você pode ver alguém passar, né, por esse período também na vida. Então tem algumas coisas que você vai encontrar respostas. Hoje em dia nós temos a internet, né, então você pode aí pesquisar, buscar, que você vai encontrar, mas nem tudo você vai conseguir achar. E é esse momento que pode ser também um pouco mais angustiante. Mas aqui também eu consigo identificar aquela busca, que ela é uma busca constante. Cada vez você vai se aprofundando mais e mais e mais e mais e mais nesse caminho da espiritualidade, do conhecimento, da energia, da física quântica, né? De algumas outras religiões que talvez você também não acreditava, ou você até temia, né? Tinha medo, porque você cresceu ali ouvindo que tal religião era do mal, e esse tipo de coisa. Então você vai também começando aí a ver as crenças limitantes, né, que você tem, mesmo talvez não sabendo que esse é o nome delas, né? Talvez nessa busca incessante que você tenha, você vai conseguir descobrir ou não, mas que algumas verdades, né, vamos dizer assim, vão vir à tona sim, tá? E aí você passa para a quinta fase. A quinta fase é a fase dos sonhos e das experiências reveladoras. Aqui é como se a espiritualidade, a energia, né, ela entendesse que você já está pronto para começar ali a ter algumas determinadas experiências. Então você pode começar a ter sonhos reveladores, desdobramentos espirituais, né, que são chamados aí também de viagens astrais. Você pode começar a perceber alguma habilidade psíquica, né, que você tem, alguma mediunidade. Mediúnico todos nós somos, né, pessoal? Então assim, todo mundo tem uma mediunidade, só que se ela é desenvolvida ou não, ou se você presta atenção nisso, ou se você vê, né, dessa forma, aí é individual. Com cada um tem a ver o quê? Com a consciência, né, de cada um aí, aonde você está nesse estágio de despertar, né, da fase espiritual, mas da consciência também que você adquiriu. Porque uma coisa também que eu gostaria de dizer aqui, que é assim, o despertar não é só para você se conectar com o seu projeto de vida, né, o seu projeto de alma. Ele é para que você tome consciência, para que você expanda a sua consciência. E quando eu falo de consciência, eu não estou falando de cérebro, né, eu estou falando do que está aí dentro da sua cabeça também, porque existe aí, né, algumas coisas que a gente sabe que é importante para essa conexão, como, por exemplo, a famosa glândula pineal, né, que é um ponto de conexão muito forte aí com a espiritualidade também. Mas isso é assunto para um outro vídeo, para uma outra hora. Porém, eu estou falando aqui de algo maior, de algo energético, né? De consciências que inclusive você já tem no seu perispírito, que você trouxe de outras vidas, que você precisa, digamos que, lembrar, acordar, né? Relembrar de toda essa energia aí, tá? Então, nessa quinta fase, pode ter muitas experiências, inclusive assim, meio paranormais, né? Meio extraterrestres. É onde até quem talvez voltou a se aproximar de você, você quis voltar para a vida de alguém, começa a ver assim você de uma forma meio, nossa, né? Essa pessoa tá diferente, essa pessoa tá estranha. É super normal isso acontecer, tá? Que é a fase que você está ali passando também. Na fase de número 6, tá? Aqui são 10 fases, tá? Só para você saber. Na fase de número 6 é onde você começa a fazer, né, novas relações e muda a maneira de ver a sua vida. Aqui, pessoal, quando você começa a atrair o semelhante. Então, por exemplo, você pode começar a atrair uma pessoa também que está passando pela fase, né, ou melhor, pelo despertar espiritual, que está numa fase à frente sua, ou está numa fase antes de você. E não é sobre aqui, né, sobre você vencer fases no sentido de, eu sou melhor porque eu estou ali na 10ª fase, a pessoa está na 5ª. Não. Até porque quem está antes de você, você tem aqui, né, como missão ajudar e orientar a pessoa que está aí antes de você, tá? E essa 6ª fase é uma fase onde você começa a perceber que assim, não sou só eu, tem mais gente aí. Só que talvez isso comece a acontecer também à distância. Você veja na internet, numa rede social, alguém passando ali pelo mesmo processo que você está passando. E aí você começa, né, a se identificar com a situação, com a pessoa, e você cria novas relações. Só que uma coisa também que eu percebo hoje é que assim, são relações mínimas. Então, se você, por exemplo, estava sozinho de tudo, você talvez ache uma pessoa. Ou você ache alguma espécie de comunidade, mas aonde não é que você vai se entrosar com as pessoas da comunidade. A comunidade em si, ou que ela traz para você de informação, ela pode agregar na sua vida como um todo, mas você ainda está naquela questão mais de solitude. Só que talvez agora você não veja mais como solidão. Você entenda que foi importante até aqui a fase que você passou, mas aqui é quando o semelhante ele começa a atrair o semelhante, você começa a atrair, por exemplo, coisas relacionadas aí com a espiritualidade, com energias, você começa a se sentir mais acolhido, eu diria, tá? Acolhido não em um meio específico, mas pela energia, tá? Pela espiritualidade, pela energia, por aquilo que talvez você tenha encontrado até esse momento. Nesse momento aqui também, alguns podem encontrar alguma religião.
ou algum deus, alguma deusa, alguma crença, né, no sentido de doutrina de vida que você vai seguir, porque isso também ajuda você a entender. Por exemplo, o espiritismo, né, que vai também explicar muito bem a questão, né, do despertar espiritual. Talvez você encontre no espiritismo as respostas que você estava buscando. E essa fase também, a sexta fase, no sentido de nova religião, ela pode ser temporária. Tá? Eu percebo isso muito na vida de pessoas que eu acompanhei, né, esse processo, até que consulentes meus, né, pessoas que eu conheço histórias aí depois que eu comecei a trabalhar com a espiritualidade também. Então percebo que algumas passaram um determinado tempo na religião para entender também o processo que elas estavam passando, mas depois elas saíram aí e seguiram a vida delas em outra religião ou fora, né, de nenhuma religião e trabalhando essa espiritualidade mais livre, tá? Sétima fase é a fase que eu listei aqui como hábitos novos e mais conscientes. Aqui é quando você muda, né, você começa a mudar a sua realidade e você se torna mais consciente do que você estava fazendo. Então, por exemplo, aqui é aquele momento onde talvez você abandone um vício, é aquele momento onde talvez você abandone um comportamento, um hábito, uma forma de você levar a sua vida, a sua rotina, o seu dia a dia. É quando o que você está fazendo, pensando, a forma como você está agindo se torna mais consciente. Exemplo, eu vou fumar um cigarro. E aí, quando eu boto aquele cigarro na boca, e eu tô, né, nessa fase aqui, eu estou me aproximando dela, eu penso assim, mas por que eu estou fazendo isso? Sendo que anteriormente, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa percepção, na verdade, né, essa consciência. Então, quando eu boto aquele cigarro na boca, eu falo, tem alguma coisa errada, né? Qual é o sentido? Aqui é quando você começa a procurar o sentido das coisas. E isso é para tudo. Porém, entretanto, todavia, não é de uma vez só que isso acontece, né? Se você tem aí 5 hábitos, não é que num belo de um dia você identifica, você chegou na sétima fase e você fala assim, eu vou deixar todos os hábitos hoje, amanhã você tá livre, leve e solto. Não, porque aqui vai existir também uma luta. Né, o hábito ele vai tentar voltar para você, o vício, o comportamento, né, seja o que for. Só que agora você está trabalhando de uma maneira muito mais consciente. E aí uma coisa que eu noto também nessa fase, que é interessante, é que assim, aqui pode aumentar uma sensação de culpa, de autoculpa. Por quê? Você fazer algo que você não sabe ou você não é consciente daquilo é uma coisa. A culpa ela pode ser menor, não no sentido de alguém culpar você, mas de você se autoculpar, né? Agora, quando você faz algo que você sabe que faz mal pra você ou que é errado dentro da lei, por exemplo, né? Roubar a gente sabe que é errado, tem uma lei que vai trazer isso pra você. E mesmo assim você faz consciente de que é errado, a autoculpa ela é muito maior. Então aqui pode começar um excesso também de autocobrança, tá? É importante você saber disso aí. No oitavo ponto, ou na oitava fase, nós temos aqui o foco no presente, porque esse também é um dos objetivos do despertar espiritual. É você saber que o que você tem é hoje, é agora. O amanhã não te pertence. O amanhã pode não chegar. O depois, o à tarde, né, o à noite pode não chegar. Então você começa a trazer o seu foco, a sua energia muito mais para o presente, e aí você pode aqui começar a perceber que talvez você tenha dons, talentos. Talvez você comece a desenvolver muito mais a sua criatividade, aproveitar muito mais a sua vida, né? Trabalhar muito mais questões relacionadas aqui com coisas mais simples, né? Vontades, desejos aí que você tenha também, porque você entende que assim, nossa, o que eu tenho é hoje. Olha só tudo, né, que eu passei até o presente momento. Eu cheguei aqui, eu comecei lá naquela escuridão, onde não tinha nem uma faísca ali de luz, mas eu enfrentei, eu passei, eu cheguei até aqui. Então você começa a dar valor para a sua própria vida. Né, para as coisas que você passou, para as coisas aí que você fez, e isso gera esse foco no presente, tá? Como nona fase, você começa, eu falei um pouco sobre isso, né, que é que inicia-se, vamos dizer assim, na fase de número 8, mas na fase de número 9, você descobre novas habilidades, dons, talentos, mediunidades aí que você tenha. Aqui é onde eu vejo muitas pessoas aí descobrindo dons através da arte. E arte, assim, numa base geral, né? Pintura, teatro, música, escrita, mediunidade também, pessoas percebendo que tem uma mediunidade que pode ajudar o outro, que veio para ser desenvolvida, que vai agregar na sua vida, que pode agregar na vida de outras pessoas também. É quando aqui, pessoal, você, digamos que você meio que se encontrou.
Né? Você entendeu que você não está mais seguindo, por exemplo, o padrão ali da sociedade, a Matrix, o sistema, que você não está mais naquela coisa bitolada, né? Vendo o mundo assim, que você expandiu as suas possibilidades, que de repente você pode ganhar dinheiro lá com aquele artesanato que a sua mãe falava que não ia dar em nada na sua vida, né? Que você pode aí viver trabalhando a sua espiritualidade fora de uma religião. Aqui é quando existe uma grande, uma profunda sensação de liberdade. Você já não está mais tão condicionado, não é que você se libertou 100%, né? Você já não está mais condicionado a determinadas coisas do sistema, da família, da sociedade, não sei, da televisão, daquilo que você aí acreditou durante muito tempo. Então, quando você não está mais condicionado a isso, você começa a olhar para dentro de você mesmo. E aí, nessa nona fase também, é quando você começa a se conectar com o seu projeto de alma. Por quê? Porque aqui a gente vai falar de atividades que você pode começar a desempenhar, que aí são habilidades, né, dons, talentos, de novo, que a sua alma, ela trouxe, e isso tem a ver com o seu projeto de vida. Eu vou falar uma coisa aqui que é assim, para a maioria de nós, né, almas aqui, vivendo essa experiência humana, o nosso projeto de vida, ele está ligado com a nossa vida profissional. No sentido monetário, sim, mas no sentido de atividade também, tá? E eu não tô falando, novamente, né, de somente algo que você vai fazer dinheiro com aquilo, tá? Às vezes tem algo que é gratuito, não para o outro, para você. Alguma atividade que você vai fazer como pintar. Ah, Leonardo, eu não quero vender a pintura, né, que eu faço, etc., mas me faz profundamente bem. E isso faz parte do seu projeto aí de alma, tá? Faz parte do seu projeto de vida. E como décima fase, porém não como última, nós temos aqui a assimilação e o entendimento do que você passou até aqui. E eu vou dizer para você que essa fase é uma das melhores fases, porque quando você entende que tudo, exatamente tudo que você passou até aqui tinha, teve e terá um propósito. É quando você muda profundamente a sua visão sobre a sua própria vida. Porque você entende que o acaso ele não existe, que tudo aconteceu por um motivo e que você chegou até aqui porque você, né, se trouxe até aqui, sim, com ajuda de pessoas também que talvez você tenha necessitado dessa ajuda, procurado por essa ajuda. Quero também abrir um parênteses aqui para falar o seguinte: procure terapia. Procure terapia, independente da fase que você acha que você se encontra agora, ou da fase que você se encontrar, quando você tomar consciência disso. Procure terapia, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, seja o que tiver disponível aí para você, tá? Não deixe de procurar por esse momento, porque isso é muito importante, tá? Isso fez muita diferença, por exemplo, para mim, e eu tenho certeza que pode fazer para você também. Mas essa décima fase é quando você entende o propósito de tudo. E por que que eu falo que o despertar espiritual, ele não tem fim? Porque o despertar nada mais é, além de tudo aqui, né, que eu já falei até esse momento, do que um momento de evolução. E a gente não para de evoluir. A gente não para de aprender, de se autoconhecer, de conhecer o mundo, as coisas, né, que estão ao nosso redor, a nossa própria vida. Então é um mergulho que você vai cada vez mais profundo também. E esse profundo que você vai é sobre você mesmo, é sobre o seu projeto de vida, a sua jornada. Então isso não acaba. Nós podemos aqui trazer uma palavra que é autolapidação. Eu não sei se essa palavra existe, né? Eu sei que existe lapidação, mas autolapidação eu não sei. Mas aqui, digamos que eu tenho uma licença poética, eu estou criando essa palavra caso ela não exista. Por quê? Porque você vai melhorando de forma consciente cada vez mais e mais. E você meio que para também de talvez se revoltar com a vida e com as coisas que acontecem com você. Porque aqui, daqui pra frente, né, que essa coisa é infinita no sentido, até mesmo após, né, essa encarnação que nós temos aqui, porque no plano espiritual esse processo de consciência ele continua, só que de uma forma mais através de uma revisão, né, ou de um julgamento, se você vê ou se você quer chamar dessa forma, mas essa lapidação ela continua. Então você vai vivendo de uma maneira consciente. E é isso que era o propósito de tudo que você passou até aqui. E vai continuar passando. Que você pudesse ter consciência da sua própria vida, do seu projeto de alma, né, da sua encarnação, de quem é você, que você não veio aqui só para pagar aí os boletos, né, criar família, casar e etc. E ir para o trabalho, né, voltar a pagar as contas e repetir tudo isso de novo. Não. Tem algo maior. Né? Então é para isso que serve as fases do despertar espiritual. E chegamos então ao fim desse vídeo e eu quero deixar aqui, pessoal, um outro tema também que eu estou querendo trazer aqui, né? Um vídeo como esse aqui que eu estou fazendo com você, que é sobre a questão do dinheiro. Por que algumas pessoas não
prosperam, por que que o dinheiro ele não flui na vida de algumas pessoas. Vocês acham, né, que é um tema interessante para a gente trazer? Você tem algum problema aí com o dinheiro? Gostaria, né, de entender um pouco mais sobre esse problema também? Então a gente poderia tentar aí abordar sobre isso num próximo vídeo, certo? No de hoje é sobre isso. Gratidão pela sua presença e namastê.